Olá, eu me chamo Ingrid Lima Verde, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura, bolsista FAPESB e orientada pela professora doutora Júlia Morena. Vim compartilhar com vocês um pouco sobre esse trajeto de escrita da dissertação. Eu estou nesse momento de escrita de um trabalho em que eu desenvolvo a partir da obra da autora Maura Lopes Cansado, que é uma autora mineira já falecida, que tem apenas 2 publicações. São essas 2 publicações as quais eu trabalho na pesquisa. Uma delas é Hospício é Deus, que é um diário em que ela narra e cria as experiências vivenciadas enquanto interna de um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. E O Sofredor do V, que é um livro de contos, que alguns desses contos passam um pouco também por essa experiência, mas é um livro que extrapola esse território manicomial. Essa dissertação surge através de uma pergunta que tenta pensar, flagrar de que maneira essa autora constrói essa escrita, constrói e cria realidades, mundos para além desse ambiente manicomial, desse território de morte para a morte, de que maneira essa escrita produz alternativas à clausura. No primeiro capítulo, eu falo um pouco sobre esse meu encontro com a escrita da autora, de que maneira esse encontro chega para mim, né, e como essa escrita chega, quais são as minhas escolhas de lente, né, para encarar essa obra. Então, lá eu discuto um pouco algumas escolhas metodológicas, de que maneira eu vou manusear, eu vou ler mesmo a obra de Maura Lopes Cansado, compreendendo essa necessidade discutida por alguns outros trabalhos, trabalho de Débora Brum, por exemplo, que pensa um pouco a ideia de ler a obra de Maura Lopes Cansado para além de uma perspectiva estigmatizante, de uma perspectiva do diagnóstico, né, da loucura nesse lugar do diagnóstico. Então, lá nesse primeiro capítulo eu tô me posicionando diante dessas escolhas. E no segundo capítulo eu entro para entender um pouco, já que a gente vai falar sobre essa escrita que extrapola o manicômio, né? Para entender um pouco que espaço é esse, né? Que lugar é esse que é o manicômio, que contexto é esse em que a obra de Maura Lopes Cansado é produzida, é forjada. Então eu vou passar por esses escombros, né? Por esses resquícios históricos. Então é uma parte da dissertação que eu trago alguns dados históricos, discussões sobre esse mundo pré-reforma psiquiátrica, esse Brasil pré-reforma psiquiátrica, né? Que é o momento em que o texto de Maura Lopes Cansado é produzido. Então eu vou passar por esse lugar, vou entender um pouco e discutir um pouco essa violência que se constitui e que passa pela obra dela também, e de que maneira ela também faz parte desse lugar de violência, né? Como é que eu tô entendendo um pouco essa localização. Passado esse encarar de ruínas, eu entro mais centralmente na questão da escrita mesmo. Então, de que maneira a escrita, em sentido mais amplo, o ato de escrever, a fé na escrita, consegue produzir realidades além da dor, realidades além da morte. Então, para isso, eu me utilizo do Deleuze e Guattari para pensar o desejo e, portanto, o desejo de escrita, a Glória Zaldúa para pensar a escrita de mulheres, de que maneira essa escrita também proporciona realidades outras, né? Aliada a Glória Zaldúa, Hélène Cixous com O Riso da Medusa, pensando também essas questões da escrita de mulheres. Vou para Audre Lorde, também para compreender a potência da poesia feita por mulheres e a potência dessa coletividade, não só a mulher enquanto um signo individual, né? Mas nessa coletividade. No terceiro capítulo, eu escolho 3 imagens muito presentes na obra de Maura Lopes Cansado, a pedra, o olhar e a queda, para compreender
como essas imagens também criam alternativas para a clausura manicomial e a clausura da vida. É isso. Agradeço a atenção de vocês.